Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da Casa da Fraternidade. Enquanto as pessoas se organizam, enquanto você se organiza aí, eu vou ler uma mensagem para dar início à nossa tarefa de hoje, do livro Sementes de Felicidade. Siga em frente. Avance mesmo que hajam tropeços na solução dos problemas. Mesmo que tudo pareça noite escura e solidão. Não vacile, vá em frente. Passe por cima das pedras do caminho. Lute com todas as forças. Confie fortemente em si mesmo e na providência divina. As dificuldades aperfeiçoam-lhe a alma. Não tema. Deus lhe acompanha os passos. Confia na sua vitória. Pois bem, companheiro, vamos orar para dar início à nossa palestra. Vamos elevar os nossos sentimentos, pedindo a Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha, que estejam conosco. Vamos orar a prece que Jesus nos ensinou para dar início. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal. E assim seja. Pois bem, companheiro, vamos então dar início. A nossa palestra de hoje tem como tema Intentar e Agir, que é o capítulo, acho que 92, né? Do livro Pão Nosso. Carlos Doria é trabalhador do Centro Espírita Harmonia, já esteve aqui conosco em outras oportunidades, também na Casa da Fraternidade, e agora irá dar início à sua fala. Carlos, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, Luiz. Agradecer, né, essa parceria, já é a segunda vez que venho falar, e com muita alegria. A Casa da Fraternidade é uma entidade assim, acolhedora, me sinto muito bem recebido. Hoje, acho que a maioria sabe, é o Dia do Amigo, simboliza o Dia do Amigo, e eu vejo já que vários amigos estão aqui entrando para acompanhar, mas eu não podia deixar de render uma homenagem singela a um grande amigo, um colega médico, que hoje, no Dia do Amigo, completa 3 meses que desencarnou, mais uma vítima dessa pandemia do Covid, o colega Gilmar Calazans, que está no plano espiritual, já bem assistido. Receba, meu irmão, meu amigo, o abraço fraterno. Está no plano espiritual. Quando falamos sobre o tema de hoje, Intentar e Agir, quando me convidaram para falar sobre esse tema, eu fiquei muito satisfeito, porque tem o livro, né? Esse livro Pão Nosso, ele faz parte da minha coleção de livros. Eu já tenho uma edição bem velhinha, uma edição que já tem seguramente uns 15 anos, faz parte de uma coleção de Emmanuel, de livros de Emmanuel. São 4 livros, Fonte de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz. São 4 livros onde Emmanuel, a partir de versículos do Evangelho, do Novo Testamento, discorre sobre alguns temas. E esse tema, Intentar e Agir, é um tema que me fala muito fortemente. Emmanuel se baseia num versículo da carta aos Hebreus, onde o apóstolo Paulo nos exorta, nos convida a construir caminhos retos, fazer veredas retas, para que todo aquele que manca, que manqueja, não caia, não se perca, antes, né, ao contrário, seja curado. Perceba que no convite apostólico, Paulo já nos propõe que o construir um caminho reto é servir, né, de abre alas,
é abrir um caminho para todos aqueles que estão ao nosso lado. E que se o nosso caminho não for seguramente assentado, seguramente preparado, fatalmente aqueles que estão mais fracos, aqueles que na figura do autor manquejam, esses vão se perder. Que a proposta de fazer o caminho adequado é para que estes encontrem o caminho correto e possam ser curados e não se perderem. Partindo desse versículo, Emmanuel nos faz essa proposta de intentar e agir. O que é intentar? Intentar é sinônimo de intencionar, de ter a intenção, de pensar para fazer, pensar algo para fazer. E essa proposta para nós é que não fiquemos simplesmente no pensamento vazio, no pensamento puro, sem nunca pôr em prática aquilo que deveríamos fazer. Especialmente para nós espíritas, que entendemos a condição de imortalidade do espírito, o processo de aprendizado, o processo de evolução, é algo para ser posto em prática. Assim, num exemplo muito simples, imagine que você deseja morar num outro país. Está na moda agora, as pessoas indo para Portugal, indo para o Canadá, tenho muitos amigos no Canadá. Imagine que você se propõe que daqui a 2 anos você esteja morando no Canadá, trabalhando, estudando, buscando novas oportunidades, você e sua família. Bom, daqui a 2 anos não vai estalar os dedos e você magicamente materializar-se em terras canadenses. É preciso que desde agora você já comece a fazer esse caminho reto, essa vereda reta, semelhante ao que diz a carta aos Hebreus, para que daqui a 2 anos você lá esteja. E isso tem etapas, existem preparações. Você vai ter que aprender a língua se você não a domina, você vai ter que providenciar os trâmites burocráticos, conseguir o visto de estudante ou o visto de trabalho, você vai ter que juntar uma quantidade de moeda estrangeira para se sustentar num primeiro momento, vai ter que se desfazer de coisas aqui, fazer cursos, fazer preparações também para as atividades que você almeja fazer quando lá chegar, porque simplesmente o dia da chegada não vai se materializar sem que você faça a sua parte. Ou o indivíduo que diz assim, eu quero ser médico, ou eu quero ser advogado, mas não estuda, não faz o vestibular, hoje em dia é o Enem, entrando na faculdade não se dedica adequadamente ao aprendizado, espera um fim sem passar por um meio. Então, quando Emmanuel nos exorta a intentar e agir, o que ele está querendo exatamente nos dizer é que é preciso pôr em prática aquilo que pensamos. E mais ainda, ancorando-se na proposta de Paulo, do apóstolo Paulo no Evangelho, que essa nossa atitude, muito mais do que uma simples meta que alcançaremos, servirá também de exemplo, servirá de caminho, de abrir alas, muitas vezes, para aqueles que estão ao nosso redor. E essa proposta, quando levada para o campo do espírito, amplia-se muito mais. O propósito do espírito, todos nós sabemos, é a evolução. O que nos diferencia dos outros seres vivos, dos animais, não é a inteligência. Existem animais extremamente inteligentes. Isso já é comprovado pela ciência. Um cachorro, um chimpanzé, pássaros que pegam gravetos para fazerem ferramentas, a teia da aranha, que tem uma matemática oculta ali extremamente precisa, são provas de inteligência. Também não é a consciência de si mesmo que diferencia o gênero humano dos animais. Também a ciência comprova que muitas espécies animais, entre elas o golfinho, algumas espécies de cães, os gorilas, os orangotangos, os chimpanzés, têm consciência de quem são e de que existem. Ao admirarem sua imagem no espelho, reconhecem
que são eles. Não ficam como alguns passarinhos, por exemplo, bicando o espelho, imaginando que é um outro pássaro. O que nos diferencia das outras espécies, dos outros seres vivos, é que quando aquele princípio espiritual se diferencia, se torna espírito, no momento em que Deus nos individualiza como espírito, como simples e ignorante, nós temos um propósito. O que diferencia o espírito, o gênero humano, dos demais gêneros e dos princípios espirituais não é a inteligência, não é a consciência de si, mas é a existência de um propósito. E esse propósito é a evolução, se dá através da evolução, da aquisição de sabedoria, um somatório de inteligência com valores morais. Para que essa sabedoria, para que essas propostas ao espírito sejam alcançadas, é necessário praticar. Por isso, inclusive, encarnamos. A encarnação, antigamente vista como um degredo, como uma punição para o espírito, muito pelo contrário. A encarnação é uma oportunidade que a divindade, que Deus nos entrega, para que possamos estagiar, experienciar no plano denso, aprendamos a controlar a matéria, porque, em última instância, nós somos co-criadores do universo. Nós estamos aqui para ajudar a transformar o universo, cada um com a sua missão, com a sua etapa, com o seu trabalho. E não vamos longe. Outras denominações religiosas, outras filosofias, melhor dizendo, também entendem a importância de se associar a ideia, o pensamento com a ação. Por exemplo, se formos ver o Bhagavad Gita, que é um livro indiano anterior a Cristo, século IV a.C., o Bhagavad Gita, ele é um diálogo entre Krishna, que simboliza a divindade, e Arjuna, que simboliza exatamente o homem em evolução. Eles se encontram numa batalha entre duas tribos, os Pandavas e os Kurus, e a briga nessa tribo, na verdade, é uma briga íntima, interna, na mente de Arjuna, que é o homem em evolução. É uma briga entre as paixões e os valores superiores no caminho evolutivo do espírito humano. E numa determinada passagem, Krishna diz claramente a Arjuna: o processo de evolução, o processo de aprimoramento do espírito rumo à perfeição é um caminho de duas vias. É o conhecimento e a ação. E ele arremata que, olhado do alto, olhado de cima, ambos são a mesma coisa, porque não deve haver conhecimento verdadeiro sem ação, e toda ação também gera um conhecimento. Então, intentar e agir é tomar posse desse propósito evolutivo para pô-lo em prática. E o processo evolutivo não é exclusivo do indivíduo. O nosso processo evolutivo, ele perpassa por também ajudar na evolução de todos aqueles que estão ao nosso redor. A família é um exemplo disso. No encontro aqui passado, nós conversamos sobre família e vimos a importância da família no processo evolutivo. Dentro da família é um campo onde isso fica claro, que não basta simplesmente ter boas ideias, precisamos pô-las em prática. Por exemplo, em relação aos nossos filhos, não adianta termos pensamentos, termos falas, se não dermos o exemplo. Um fato que é muito interessante é que muitas vezes nós brigamos com os nossos filhos, nós os punimos, nós os castigamos, porque eles contam uma mentira. Falamos da importância de não mentir, de falar sempre a verdade, de termos sincero, ou seja, olha a intenção, olha o intento de passar esse valor aos nossos filhos. Mas aonde fica a ação? O telefone toca e dizemos aos nossos filhos: se for para mim, diga que eu não estou. Ou seja, nós temos uma intenção de passar um valor verdadeiro aos nossos filhos, mas na prática, nós pessoalmente
os estimulamos a contar uma mentirinha. Ah, diga que eu estou no banho, diga que agora eu não posso, diga que eu saí. Então, são essas pequenas coisas que fazem exatamente como diz o apóstolo Paulo, que a nossa vereda não seja reta e aquele que manqueja os nossos filhos, espíritos ainda no começo de uma jornada, que vieram exatamente para serem preparados por nós, aliás, condição essa de todo o universo. É só consultar a questão 183 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem claramente a Kardec que a infância é uma necessidade em todos os mundos, em todos os planos no universo. A infância faz parte do processo de retorno, do processo evolutivo do espírito. Ou seja, a nossa intenção se tornou diferente da nossa prática. É por isso que Jesus, numa de suas falas muito famosas, eu adoro as falas famosas de Jesus, ele diz que a sua palavra seja sim, sim, não, não, pois os mornos eu vomito. Ou seja, não adianta ter um discurso de fala e uma ação completamente oposta, muitas vezes equivocada em relação àquilo que dizemos. Tem um ditado que diz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esse é o suprassumo do indivíduo que intenta, mas não age. Ou seja, mais um ditado que diz que de boas intenções o inferno anda cheio. Então, se nós temos uma proposta na situação de sermos espíritos em processo evolutivo, processo ascensional, de aprendermos, de crescermos, de nos melhorarmos, de estendermos os nossos afetos a todos aqueles que nos estão próximos, mas também os que nos estão distantes, nós temos que pôr isso em prática, da mesma maneira que uma meta educativa para o futuro, que uma meta de morar num outro país. Eu me lembro, eu gosto muitas vezes de contar histórias, e tem uma piada que o indivíduo todo dia entrava na igreja do Bonfim e dizia: Senhor do Bonfim, por favor, me ajuda a ganhar na loteria. E no dia seguinte, Senhor do Bonfim, me ajuda a ganhar na loteria. Um dia o Senhor do Bonfim se chateou lá de cima da cruz e disse: meu filho, pelo menos jogue. Porque ele queria ganhar na loteria, mas ele não jogava. Ou seja, ele tinha o intento, ele tinha a intenção, porém, ele não punha em prática, ele não agia, ele não desenrolava, para usar uma expressão muito usada atualmente. Essa é uma das situações em que o intentar e o agir devem estar muito claros na nossa mente, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Uma segunda situação que a gente pode pensar quando vai falar sobre intentar e agir é o indivíduo cuja intenção, cujo agir disfarça uma intenção equivocada, uma intenção muitas vezes perniciosa. Aquele indivíduo que, usando de bons atos, de bons gestos, parecendo que está ali fazendo coisa muito boa, na verdade tem intenções escusas. Vemos isso acontecer com médiuns, com religiosos de outras denominações, com profissionais, na classe política. Aquele indivíduo, digamos assim, um lobo disfarçado em pele de cordeiro. Aquele indivíduo que tem atitudes aparentemente boas, mas que a sua intenção é uma intenção equivocada. Muitas vezes, falando agora dentro da doutrina espírita, são esses indivíduos que se cercam num processo atrativo, mas entendam num processo coparticipativo, um conluio, um consórcio, uma sociedade de espiritualidades também equivocadas que desejam influenciar pessoas, influenciar indivíduos, servirem-se de uma obra aparentemente boa para oferir ganhos escusos dentro das suas propostas psicológicas, das suas propostas mentais. Então, recentemente, tivemos todos notícia de um trabalho de cura que era realizado aqui no Brasil, com um grande volume de pessoas atendidas, de pessoas tratadas, mas que, infelizmente,
aparenta ter, já muito fortemente, já inclusive tratado na forma da justiça, na forma da lei, de um engodo para auferir lucro para certas pessoas. Não que o trabalho não fosse feito, mas a intenção, o intento, o intentar dos indivíduos envolvidos não era um intento aparentemente verdadeiro. E isso, claro, Jesus já deixou avisado também. Ele falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é digno do reino de meu Pai. Muitos, ele avisou, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em seu nome eu expulsei demônios. E ele diz o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos reconheço. Ou seja, o processo de intentar e de agir, no processo evolutivo do espírito, ele tem que ser muito coerente. Nós, como espíritas, nós, como pessoas religiosas, como pessoas dedicadas a um bem maior, entendendo e conhecendo a perspectiva do espírito imortal, nós temos um compromisso. Parece que Paulo falou diretamente para nós quando diz que devemos fazer um caminho reto para o que manca não se perca, mas se cure, porque ao nosso lado, ao nosso redor, transitam cotidianamente pessoas que nos olham, muitas vezes nos apontam e dizem, olha, esse médico, eu sou médico, esse médico, ele é gente boa, esse doutor é espírita, olha como ele fala legal, como ele conversa com a gente, como ele tem paciência. Porém, num determinado momento, uma atitude mais equivocada pode jogar não somente a minha figura por terra, mas, infelizmente, nós vemos jogar, muitas vezes, todo um trabalho. Recentemente, eu conversava com uma amiga minha, uma pessoa querida, acerca exatamente de pessoas envolvidas em trabalhos, que coordenam trabalhos dentro de igrejas, dentro de paróquias, dentro de centros espíritas, mas que têm muitas vezes, situações mal resolvidas nas suas vidas e que isso pode, eventualmente, trazer mais mal do que bem ao trabalho que está sendo feito. Então, é muito importante que ande lado a lado, de mãos dadas, a intenção e o agir. Tem um ditado que diz, de forma até mais precisa, do que simplesmente de boas intenções o inferno está cheio, que diz que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Ou seja, muitas vezes nós temos o intento, nós temos a intenção, mas ficamos naquilo. Uma coisa que há muitos anos atrás se chamava de crítico de poltrona, de jornal nacional, onde o indivíduo sentava, assistia à televisão, na época o telejornal mais famoso era o Jornal Nacional, e via uma série de coisas na sociedade que achava errada, reclamava, esbravejava, falava com quem estava ao lado, muitas vezes com o esposo, ou aquela esposa falava com o marido, e ali ficava, daquilo ali não saía. Aquela pessoa que muitas vezes está numa fila de supermercado, indignada, chateada com alguma coisa, grita, fala alto, reclama com o funcionário, mas não toma nenhuma atitude prática para resolver aquela demanda, a demora, a falta de funcionário, a falta de troco, o que quer que seja. Então, simplesmente também ter o intento e não pôr em prática é permitir que determinadas situações se perpetuem ou não sejam modificadas. Para isso, me lembro agora da questão 642 de O Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade diz que nós devemos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque o mal que acontecer de um bem que não fizemos e que podíamos termos feito também é uma coisa muito grave, também é uma responsabilidade nossa. E essa é uma característica que nós vemos muito, porque se eu, às vezes, cometo um erro, se eu me equivoco, eu posso estar fazendo isso de forma inconsciente, foi sem querer. Todos nós podemos cometer erros, é lógico que teremos que ser responsabilizados. Na figura da lei, por exemplo, nós temos as condições culposas que aconteceram, devem ser levadas em conta, apesar de que não houve a intenção, não houve o dolo de que aquilo acontecesse. Porém, toda vez que nós temos oportunidade
de praticar um bem e nós não o fazemos, aquilo é pensado. Porque nós vimos a situação, nós vivemos o momento, nós passamos por aquilo, pensamos, vimos, enxergamos, raciocinamos, intentamos, mas não nos movimentamos, não nos mexemos. Atrás de expressões como, eu não tenho nada com isso. Isso é problema deles. Né? Às vezes uma frase, um diálogo extremamente pejorativo, que diz assim, eles que são brancos, eles que se entendam. Ou quando vem, por exemplo, a situação carcerária, onde presos, tratados como animais, dentro de jaulas, né? Superpopulação carcerária, muitas vezes aquilo explode uma rebelião, e eles mesmo, entre si, se ferem, até se matam, se vitimam, e aquela pessoa diz, isso é problema deles, eles estão ali dentro, quem mandou fazer aquilo, quem mandou estar ali, eles mesmos estão se resolvendo, pronto, teve o que merecia. As falas, os lugares de falas que nós temos são exatamente esses. Então, é importante que nós pratiquemos todo o bem que for possível, porque o bem que nós poderíamos fazer, ou seja, que estava no nosso intento, e nós não o praticamos, isso também é considerado, né? A espiritualidade entende isso também como um equívoco, como algo que depois, quando formos fazer o nosso exame de consciência, o nosso tribunal de consciência, isso vai acabar refletindo em nós como um mal que partiu, nesse caso não de uma ação, mas de uma inação. Se nós formos olhar, por exemplo, historicamente, no desenvolvimento da psique humana, no desenvolvimento das religiões, até que cheguemos ao momento atual, nós víamos, por exemplo, no passado, um medo muito grande, e hoje ainda, claro, guardadas as devidas proporções, das consequências que nos adviriam após a morte. O medo de um inferno, de um purgatório, de um castigo eterno, baseado nos nossos equívocos. E aqueles que já militaram dentro da Igreja Católica, que tiveram uma formação cristã católica, como, por exemplo, eu tive, acostumaram-se a rezar, a pedir a Deus o perdão pelos seus erros, por atos, omissões, pensamentos e palavras. Ou seja, ali também, nesse ritual católico, repousa essa figura, o ato e a omissão, o pensamento e a palavra. O pensamento tem uma força muito, muito grande. A criação do universo, se nós formos ler os primeiros versículos do Evangelho de João, o evangelista nos diz, no princípio era o verbo. O verbo é uma palavra. Essa palavra vem do pensamento, mas o verbo é uma palavra em ação, né? É uma palavra em movimento, mas no princípio era o verbo. Então tudo, num primeiro momento, é a ideia. Quando vamos ao livro do Gênesis, que vamos ver que no princípio, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ali estava o pensamento. A mente agindo, programando a criação de todo o universo. Vemos isso claramente também quando vamos estudar as Escrituras. E não é diferente de o Livro dos Espíritos, da obra toda de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, qual é a nossa meta, finalmente? O que é esse caminho reto que o apóstolo nos pede que façamos para que essa vereda sirva de caminho para aqueles que estão ao nosso redor? Então, o que nós falávamos é que dentro dessa proposta de Paulo, né, essa proposta de fazer a vereda reta, nós, os espíritas, temos uma responsabilidade muito grande, que é a de nos aprimorarmos, mantermos a chama acesa, estudarmos, nos dedicarmos, mas principalmente, né, a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, o respeito às diferenças, a benevolência, né? Tudo isso faz parte da verdadeira caridade. Isso é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Ou seja, a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso faz parte desse processo, ou seja, de aprendizado, de evolução, de
transformar o pensamento em realidade. É isso que devemos fazer. Então, essa vereda reta, que comporta todos aqueles que estão ao nosso redor, esse é um processo de evolutivo, um processo de aprendizado. Assim, o convite que nós sempre fazemos a todas as pessoas é de que não fiquem simplesmente com as suas ideias guardadas dentro de você. São tesouros maravilhosos que cada um de nós tem dentro de si. E esse tesouro, né, esse talento, como a parábola dos talentos que Jesus conta, não pode simplesmente ser enterrado em uma preguiça, em uma omissão, em um receio. Tem aquelas pessoas que têm receio de seguir adiante, de se mostrar, de aparecer, por vergonha, por medo de errar, muitas vezes traumas de infância, da criação, de quando sofriam bullying, ou muitas vezes tinha uma criação onde se cobrava muito dessa criança. Nós não podemos fazer isso, nós temos que guardar em nós a ideia de que o pensamento que está dentro da nossa mente não é posto em prática, por melhor que ele seja, ele não vai se transformar, ele não vai virar uma ideia, como uma ideia concreta, posta em prática, como a gente começou a nossa fala, do indivíduo que imagina morar num outro país, morar num outro estado, mas espera que aquilo se transforme do nada, né, a qualquer momento, como um pó mágico de pirlim-pim-pim, que vai se fazer, né, como fazia Emília, o Visconde de Sabugosa, saírem voando para qualquer plano do universo, que isso vai fazer conosco também. Quando nós estamos aqui, nesse plano, nós estamos muitas vezes, né, na verdade, todas as vezes, trazendo projetos iniciados no plano espiritual, muitas vezes programações encarnatórias que nós fizemos, baseadas naquilo que intentamos, naquilo que queremos, naquilo que desejamos, e isso necessita ser posto em prática. Muitas vezes esses roteiros que traçamos para essa existência, desse roteiro fazem parte outras pessoas que estão conosco envolvidas, amigos, familiares, colegas, no instante em que nós, aqui chegando, não caminhamos em direção a esse processo, estamos além de desperdiçando a nossa oportunidade, muitas vezes também interferindo na oportunidade que o outro tem de executar seu processo evolutivo. Então isso também tem que ser levado em conta. A literatura espírita, principalmente a literatura de André Luiz, é muito profícua nesses dados, aonde muitos irmãos, ao desencarnarem e chegarem no plano espiritual, tinham a impressão de que haviam desperdiçado aquela encarnação por não terem exatamente posto em prática aquilo que deveriam ter feito, que haviam se proposto a fazer. Então, o que é importante que nós entendamos nesse convite de Emmanuel de intentar e agir? Não podemos simplesmente ficar com ideias mirabolantes se nós não pudermos colocá-las em prática. A prática é metade do nosso trabalho. Uma parte é pensar, uma parte é entender, estudar, né? O conhecimento, como nos diz também o Bhagavad Gita, mas a ação é importante. Eu, por exemplo, na condição de médico, jamais poderia exercer a medicina se todo o meu aprendizado fosse simplesmente dentro de uma sala, mesmo que fosse com os melhores professores, com os melhores livros. Nós temos a necessidade do estágio, nós temos a necessidade de pôr em prática. A prática aprimora. Segunda coisa, a responsabilidade que temos com o outro ao dar o exemplo. Então, ensinar, colocar aquela pessoa também para trabalhar, para agir. Muitas vezes a sua ideia, ela arrebanha outras pessoas junto com você. Você tem um propósito maior. Veja, por exemplo, as casas espíritas, os centros espíritas. Aquilo partiu da ideia de alguém, em consórcio com a equipe espiritual, com as espiritualidades que
trabalham junto com aquela pessoa, e aquela pessoa pôs aquilo em prática, e nós estamos hoje aqui, por exemplo, na Casa da Fraternidade, estamos na Mansão do Caminho, estamos na Fundação La Harmonia, ou seja, se essas ideias tivessem ficado simplesmente guardadas na mente dessas pessoas, aonde nós iríamos? A lugar nenhum. E isso vale também para a ciência prática. Se Einstein tivesse guardado suas ideias, Isaac Newton tivesse guardado suas ideias, Alexander Fleming tivesse guardado suas ideias, aonde nós estaríamos hoje em termos de ciência, de física, de medicina, de astronomia, de matemática? Não. Muito pelo contrário, a ideia ela é o ponto de partida e é também o ponto de retorno, onde nós vamos avaliar aquilo que realizamos, aquilo que fizemos, aquilo que intentamos, para poder o quê? O que eu errei não fazer de novo, ou consertar, e aquilo que eu fiz certo, fazer melhor. Era aquele exame de consciência, por exemplo, que Santo Agostinho nos propõe, que toda noite ele deitava e pensava naquilo que ele fez, para ver onde ele errou, onde ele acertou, mas para quê? Simplesmente para remoer? Quantas pessoas ficam remoendo suas ideias, muitas vezes seus remorsos, suas dores, mas não se modificam para sair daquilo, ficam muitas vezes pedindo auxílio aos espíritos, pedindo auxílio a Deus, mas não se movimentam para que aquilo se transforme, para que aquilo tome forma. Esperam curas mágicas, esperam pílulas douradas que vão resolver seus problemas, ao invés de procurar, por exemplo, dentro da área médica, uma vida mais saudável, um exercício físico, uma postura no dia a dia, uma higiene mental, um lazer, pessoas que ficam simplesmente remoendo. Então, entendemos que esse convite de Emmanuel, do intentar e agir, é um convite para que possamos pôr em prática o que há de melhor em nós, e sempre em prol do outro. Isso a partir do bom pensamento, da boa ideia, do estudo, né? Da prática de valores, valores reais, valores que somem, valores que acrescentem, não valores baseados simplesmente em preconceitos morais. Não é isso que eu estou falando. São valores baseados no que soma realmente, no que acrescenta, naquilo que nos faz melhor. Mas o nos fazer melhor é o agir, é o pôr em prática tudo aquilo que eu intento fazer de positivo, tanto por mim, como o meu semelhante. Essa é a vereda reta que o apóstolo Paulo nos convida a seguir para que aqueles que mancam possam ser curados, possam ser sanados nos seus processos também. A partir de uma grande ideia, tudo que existe no mundo, minha gente, tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, tudo começou a partir de uma ideia, mas uma ideia que foi posta em prática. Sabin, Newton, Einstein, Thomas Edison, foram indivíduos, Santos Dumont, aonde não ficaram simplesmente com as suas ideias dentro da cabeça, mas puseram essas ideias em práticas. E é isso que a espiritualidade está o tempo todo ao nosso redor, próximo a nós, nos pedindo, nos incitando, nos convidando. Faz a sua parte, estende a mão ao seu semelhante, melhora este mundo, porque, gente, tudo aquilo que a gente põe em prática, a gente não está pondo em prática em função de ninguém mais. Lembrem-se que daqui a 100, 150, 200 anos, nós estaremos aqui de volta num mundo que nós estamos fazendo agora. Então, intentar e agir também é fazer um caminho reto para quando você voltar lá no futuro, você aqui chegar e encontrar esse mesmo caminho preparado para você fazer uma nova etapa, seguir na próxima etapa. Esse também é o processo de intentar e agir. Então, se eu posso deixar uma mensagem para terminar essa fala sobre intentar e agir, é que não tenham vergonha, não tenham medo, o mal não tem medo, os bons parece que tem medo, os bons parece que tem vergonha, e o mal, o equivocado,
não têm nenhum medo, nenhuma vergonha. Tudo que passa na cabeça deles, eles põem imediatamente em prática. Então, é só olhar ao nosso redor e perceber. Toda vez que alguém bom, que nós não tomamos as atitudes que deveríamos ter de forma positiva, certamente alguém mau, alguém equivocado, alguém mal intencionado, alguém cujos intentos não visam um bem maior, mas o bem pessoal, essa pessoa vai assumir esse lugar. A política é um grande exemplo disso, ou seja, nós temos que nos propor, nós somos seres políticos, não tem nada a ver com ser candidato e ser eleito. A palavra político vem de polis, que é cidade. Político é sinônimo de cidadão. Então, nós temos que ser cidadãos. As nossas atitudes têm que ser atitudes cidadãs, atitudes de melhorar o mundo que vivemos, o espaço em que habitamos, com as pessoas que vivem e habitam conosco. Essa é a grande proposta de Intentar e Agir, para que aqueles que precisam não se prejudiquem, mas a partir das nossas ações, tem um espaço também para fazer as próprias ações. Muitas vezes, através do nosso exemplo, essas pessoas também tomem a coragem de os intentos que possuem serem transformados também em ações. Então, esse é o grande convite, essa é a grande proposta do Intentar e Agir. Nós transformarmos esse universo de forma positiva a partir do nosso entendimento e da nossa mente. Eu creio que é isso que a gente tinha para dizer sobre esse tema. Peço perdão por essa condição técnica aqui da imagem que sumiu, mas entendo que a fala, a palavra, essa mensagem é muito mais importante do que qualquer imagem minha nesse momento. Né? Gratidão a todos vocês. Né? Com certeza, Carlos. Não tem problema, mas estávamos escutando muito bem. E agora nós podemos, eu já olhei aqui, não tem perguntas, e também está um pouco assim, como as pessoas não estão te vendo, a gente pode encerrar, se você tiver, deixa eu ver aqui, tem algumas contribuições, né? Deus nos dá a oportunidade de um refazimento em nossas vidas e deixar fluir o amor e a caridade para o próximo. São contribuições. Companheiro, é o seguinte, se você agora desejar fazer a sua consideração final, e logo em seguida pode fazer a prece, que sua voz está ótima. Vamos então prosseguir e fazer a conclusão agora, certo? Ok. Amigos, nesse dia do amigo, essa data tão importante, né? Entre tantas datas importantes, mas a data do amigo, eu me lembro de uma frase latina que eu ouvi há muito tempo, se não me engano é de um poeta chamado Ovídio, onde ele dizia, verus amicus est tanquam alter idem, trocando em miúdos, o verdadeiro amigo é como um outro eu, né? Esse amigo é uma alma na qual eu me espelho e se espelha na minha, né? Como alguém que se debruça num lago, né? E vê a si próprio naquela água límpida. Né? Nesse dia do amigo, eu desejo a todos vocês que nos ouvem que realmente sejamos amigos. Né? Como Jesus disse, eu não os chamo de servo, eu os chamo de amigos, porque amigo é aquele que dá a vida pelo próprio amigo. Ou seja, o grande convite para os encarnados, para nós e os desencarnados que agora nos ouvem também, é que vamos gastar essa vida, vamos gastar essa encarnação. Nós estamos aqui para isso, para fazer esse mundo e esse universo melhor. E nós não vamos conseguir fazer isso sentadinhos nas nossas cadeiras, simplesmente pensando. Então, vamos nos levantar, vamos nos movimentar. Quando eu era menino, tinha uma propaganda que dizia mexa-se, tinha um programa, acho que era do governo, para se fazer ginástica, mexa-se. Então, vamos nos mexer, mexamos-nos.
para movimentar esse mundo sobre a ótica do espírito, sobre a ótica do amor, do afeto, da fraternidade, né, que está no nome da casa, Casa da Fraternidade. Fraternidade é amizade, é o amor dos amigos. Esse é um grande amor, é um verdadeiro campo de exercício para todos aqueles que querem exercitar os seus intentos de forma positiva, levando todos junto consigo. Eu gostaria de pedir agora que fechassem os olhos, elevassem o pensamento, pensassem em algum amigo, em alguma pessoa querida, encarnada ou desencarnada, que mande para essa pessoa as melhores vibrações possíveis e diga: tudo que eu tenho no meu coração, diga no seu íntimo, tudo que eu tenho no meu coração, eu desejo à humanidade, eu desejo a você, simbolizando a humanidade. Eu pretendo, a partir de hoje, fazer o meu melhor. Senhor Deus, amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, companheiros de nossas jornadas, que nos assistem e nos auxiliam a todo momento, nos dão a força suficiente para enfrentar as dificuldades, nos dão a energia também necessária nos momentos de alegria, nos confortam na dor. Estamos aqui, amigos, estamos aqui, Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, dizendo a frase que mais representa aquele que intenta, mas que quer agir. Estamos aqui para dizer hoje, Senhor: eis-me aqui. Faze de mim um instrumento de vossa paz, como dizia Francisco de Assis. Estamos aqui em prol da paz do mundo, da paz do universo. Que essa energia positiva possa chegar agora aos nossos lares, aos nossos amores, às pessoas que são importantes para nós. Meditemos nessa proposta de pensar e transformar o nosso pensamento em coisa concreta, em algo real. Essa é uma das maiores propostas do processo de reencarnação, pôr em prática o legado do Espírito. Que sigamos essa noite em paz, que tenhamos todos uma boa semana, muita paz para vocês, um abraço fraterno para todos, muita paz. Muita paz, meu companheiro. Muito obrigado, só não resta lhe agradecer pelo trabalho tão belo. Dizer a todos que na quarta-feira nós teremos outra palestra, como de costume. E neste momento nos resta agradecer a todos, inclusive, pela paciência até de aceitarem o áudio, mas estava muito bom o áudio, sabe? Muito claro. E depois, na próxima, nós veremos sua imagem de novo, né? Vamos encerrar então. Carlos, muito obrigado. De coração, a Casa da Fraternidade e toda a sua comunidade agradece a você de todo o coração.